Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e nós estamos para mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Já estamos em Mateus capítulo 22. Olha que bênção, vamos dar sequência à nossa leitura da Palavra de Deus. Vamos juntos então para este lindo projeto da leitura da Palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, aproveite para inscrever-se, porque diariamente nós temos a leitura da Bíblia, temos outros conteúdos para o seu elevo, o seu crescimento espiritual. Querido Deus, obrigado por este instante, este momento que temos para meditarmos, lermos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, fica conosco, ensina-nos cada dia mais a Tua Santa Escritura. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém. Mateus capítulo 22. De novo Jesus falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que lhes preparei o meu banquete. Os 2 meus bois, os animais da engorda, já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou as cidades deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para encruzilhadas e caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou que amarrassem os pés e as mãos dele e tirassem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em algumas palavras, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas? Assim sendo, diga-nos o que o senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta descrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixando-o, foram embora. Naquele dia, alguns saduceus que dizem: Não haverá ressurreição, aproximando-se de Jesus, lhes perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deste deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de que todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casa nem se dão em casamento,
mas são como anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ouviu isto? Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mas Jesus respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando reunidos, os fariseus lhes perguntou, os fariseus, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam de Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama Cristo de Senhor, dizendo: E disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés? Portanto, se Davi chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém podia lhe responder uma palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Mateus capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e todos os seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas, os fariseus. Portanto, e obedeçam tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as obras a fim de serem vistas pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações das praças e querem ser chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamado de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus, porque vocês fecham o reino de Deus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, que vocês percorrem o mar, a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torna filho do inferno, duas vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, se o sangue jurar. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta, o que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está.
Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Cegos coam os mosquitos, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, aos sepulcros pintados de branco, porque por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, edificam túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram: serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. Um de vocês, uns a uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. A vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas são de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 24. Saiu Jesus do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e qual sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Jesus, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo,
Muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até ao fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá para lá, ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e uma outra extremidade do céu. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus rebanhos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem o que virão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos
para lhes dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que não lhes confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora a vir, e começar a espancar os seus companheiros, e começar a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e hora em que não sabe, irá aplicar-lhe o castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. As prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentes e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: Deem-nos um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mas mais tarde, quando chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele, e chegou e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2 talentos, outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem será tirado, e terá em abundância. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele. Então assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer. Porque tive fome e me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo, me visitaram. Preso, foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhes demos de comer, ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedemos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermos ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiros, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não socorremos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que deixando de fazer um destes pequeninos, foi a mim que vocês que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus a traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados. Para que este desperdício, este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para ser muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhe disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre meu corpo, ela está fazendo o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela.
Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais dos sacerdotes e disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhes perguntaram: Onde quer que façamos preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: O mestre diz: O meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado e preparado a Páscoa. E ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: Por acaso sou eu? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isto. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, hum, tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, bebam todos dele, porque isso é o meu corpo, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue, e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus disse: Em verdade vos digo, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo: Meu pai, se não é possível
que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Vocês ainda estão dormindo? Descansando? Eis que é chegada a hora do Filho do Homem. Está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com a espada, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar, esse prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto aproximaram-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada, golpeando o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada receberão. Ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai que me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele mesmo momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas, porretes para me prender, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando a você e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais dos sacerdotes e todos do sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus, destruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isto. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou. Porque ainda precisamos de testemunha? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo.
Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado fora do pátio. Um empregado se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele perguntou diante de todos, mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, ao ponto do governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião das festas, o governador costumava soltar soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Hum, E, e estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadindo o povo que pedissem Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilato lhes perguntou: O que faria então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava,
mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilato lhes soltou Barrabás. Depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram-lhe a roupa de Jesus e vestiram com um manto de escarlate, tecendo-o com uma coroa de espinho, e puseram na cabeça dele e colocaram um caniço em sua mão direita, e ajoelharam-se diante dele, zombando e dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspiram nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigou a carregar a cruz para Jesus. E chegando no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois que o deu crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentando ali guardavam, por acima da cabeça de Jesus puseram por escrito uma acusação contra ele. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Os dois ladrões que foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda, e os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Eis que eis você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo. Você é filho de Deus. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, que ele desça da cruz. E então cremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo. Agora, de fato, lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocando na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o seguir.
Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse entregue, e José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estava ali sentado à frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disse: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, roube, depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. E indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus capítulo 28. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, eis que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês a Galiléia. Lá vocês verão como acabei de dizer a vocês. Retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Então, enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reuniram-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e, recomendando-lhes: digam isso, os discípulos deles vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o Monte das Oliveiras, Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tendo ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante de vocês, o qual preparará o seu caminho. Vós que clamam no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Naquele dia, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos os serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando Jesus ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: Venha comigo e eu lhe farei que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. A fama de Jesus espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. E a febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos que se achavam doentes
de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povos vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhes pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, ele ficou limpo e, advertindo severamente, logo o despediu e lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação e o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro deles. Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes as palavras. Trouxeram-lhe então um paralítico e carregando-o por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removendo-lhe o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali, pensavam em seu coração: Como ele se atreve a falar isso? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais difícil, dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se, tome o seu leito e anda? Isto é para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou no mesmo instante, pegou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e derem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, assentado com ele os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando.
Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Quando Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, aquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira o pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Aconteceu que, num sábado, Jesus assentava atravessava as searas, e os discípulos, ao passarem, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhe respondeu: Vocês nunca leram que Davi fez quando viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu pães da preposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu os pães aos seus companheiros? Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Venha para o meio. Então lhes perguntaram: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda sua mão. O homem estendeu a sua mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o mataria. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos discípulos para que sempre lhe estivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos tinham alguma enfermidade, se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, postavam-se diante dele e gritavam: Você é filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente e que não expusessem a publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 e chamou-os de apóstolos para estarem com ele e para os enviar e pregar. Ao exercer a autoridade de expulsar demônios, e aos 12 designou Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão.
André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, o que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham saído de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando Jesus, disse-lhe por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado ao filho dos homens, os pecados de blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam estar possuído de espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: olhe, a mãe dele, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, diz: eis minha mãe, meus irmãos, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus por este dia, por este momento de leitura da palavra de Deus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este grande sacrifício na cruz do Calvário por nós. Que o teu nome continue, ó Pai, sendo glorificado através de nossas vidas. É o que nós pedimos. Amém. Deus te abençoe grandemente.